Muito boa noite a todos. Estamos exatamente aqui no curso onde você aprende a ser mais feliz. Agora o professor Marcos está exatamente começando a indagar, né, os representantes de cada grupo para falar sobre o assunto que foi questionado. Vai falar aqui com essa equipe dos adolescentes. Peraí, deixa eu... Que é isso daí? Tá dando dança no funk, não vai pegar. Que é isso daí? Não vai falar agora. Não vai falar. Bom, rapaz, sempre falo por último, né? Então vamos começar. Marcos 5, a cura do endemoniado. Fala aqui que ele estava cheio de legiões, né? Cheio de legiões que nenhum homem conseguia segurá-lo, né? Quebrava correntes, andava para cima e para baixo em túmulos, enfim, era uma vida mesmo miserável, né? Não tinha vida de maneira alguma. Então, assim que ele avistou Jesus, foi aí onde que ele reconheceu quem é o Todo-Poderoso, o Altíssimo, de longe, né? E aí, no caso, que Jesus pediu, né? Perguntou o seu nome e ele fala de legiões. E Jesus só foi uma ordem e foi tirado todos os demônios dele, enviados para os povos, e lá os povos deles se jogaram e, né, mais de 2.000 povos se jogaram no despenhadeiro. Então, acho que todos conhecem essa história, né, do demoniado, trazendo para hoje. Muitas pessoas podem estar acorrentadas, presas a espíritos, não dizendo que todo mundo está com espírito, né, meu povo? Mas eu falo no sentido perdidos no mundo sem encontrar Jesus. A partir do momento que o ser humano passa a conhecer o amor de Jesus, passa a ter uma vida normal. Não é que os seus problemas sejam eliminados, mas o fardo sempre será mais leve, né? Quando nós, diante dos nossos problemas, se a gente colocar na mão do Senhor, todas as dificuldades, tudo aquilo que atrapalha, né? Que quem vive no mundo, Jesus sempre será a salvação para os nossos problemas e para a nossa vida, né? Deixar um pouquinho para o povo falar, porque senão eu vou falar demais. Oi, boa noite. Ó, o que eu entendi, né? Microfone. O que eu entendi... Fala, Jesus. Boa noite. Pera, boa noite. Eu entendi que o homem estava acorrentado num cemitério. Aí o demônio estava dentro dele. Aí ele pegou as pedras e se rasgou, né? Ah! Aí o demônio saiu de... O demônio saiu de dentro dele, né? Aí o povo tava preocupado, era com os porcos por causa do dinheiro. É isso que eu entendi. Boa noite a todos. Eu vou dar um breve resumo aqui do que a nossa classe conseguiu compreender da história de hoje. Assim como a Gisele falou,
Uma das lições que nós tiramos foi o fato de que os donos dos porcos, eles se preocuparam mais com o dinheiro, né, o fato deles terem perdido os porcos, do que com o rapaz que estava endemoniado, né? E aí muitas vezes nós podemos ver isso e julgá-los, mas existem diversos momentos em que podemos estar agindo da mesma forma como o dono dos porcos agiram, né? Muitas vezes nós estamos mais preocupados com coisas banais do que o que realmente é importante. No caso ali, era a vida de uma pessoa, que, como a história mesmo diz, pelo que nós podemos entender, já estava há muito tempo passando por esse problema, né? Por esse tipo de prisão. E então, pela misericórdia de Deus, ele conseguiu sair dessa prisão. Ele conseguiu se libertar, né? Então, a lição que nós tiramos, uma das lições que nós podemos tirar é essa, né? Que nós nunca possamos ser pessoas que estão mais preocupadas com as coisas banais do mundo, do que o que realmente é importante, do que realmente deveríamos nos importar, que é a vida de alguém, né? Então, que nós possamos levar isso para a nossa vida e no nosso coração também. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, gente. Vou falar mais nada, todo mundo já falou. Nós estávamos ali no grupo, né? Então nós entendemos o quê? Que muitas vezes nós colocamos, como a Andresa disse, né? Porque na hora que ele estava endemoniado e o pessoal lá, os porcos estavam lá, eles queriam mais saber da perda, né? Eles queriam que eles saíssem de lá. Então ele falou, Jesus, né? Não queria Jesus lá. Então, assim, queria ter prejuízo. E muitas vezes nós deixamos de nos colocar, né, diante de Deus em algum problema, alguma coisa, por não confiar em Deus, né? Então, assim, diante de qualquer coisa, mesmo que você esteja acorrentada em um problema, em uma situação, nós possamos colocar primeiro, né, Deus na nossa vida, em todo momento. Porque aquele rapaz estava daquele jeito, às vezes até um vizinho da gente está precisando de uma coisa, às vezes a gente ignora, julga, em certas situações que a gente vê, igual como aconteceu com esse rapaz, essa pessoa, né? Aí no texto. Então, assim, que nós possamos cada dia mais nos colocar no lugar do outro, né? E confiar cada dia mais em Deus. Porque se você tem um problema, se você tem... Porque mesmo que nós estejamos com o Senhor, nós vamos ter aflições, mas com Deus é melhor. Porque Deus, Ele põe tudo na frente e nos dá compreensão para entender o que a gente passa. Então, assim, eu particularmente, né, eu entendo que nós cada dia mais precisamos mais confiar no Senhor. Deixar de lado certas coisas e confiar mais nele. Esse é o que eu vim falar aqui. Amém. Amém. Já foi falado muitas coisas, porém nós temos várias lições para aprender com esse texto, com essa história. Eu queria que vocês coloquem para mim, ó, Marcos 5:5. O que realmente tem valor para você? O que realmente importa para você? Será que é seu emprego? O que realmente é importante para a sua vida? Pode falar. O que é importante para a sua vida? A comida de todos os dias? Deus é importante para a sua vida? O que é importante? Porque muitas vezes a gente colocamos muitas coisas como prioridade. Mas eu acho que abaixo de Jesus, abaixo de Deus, o mais importante e mais valioso que nós temos é a nossa família. E esse homem,
ele morava longe da família. Agora imagine você, este homem sofrendo, não era culpa dele por ele estar lá. Ele estava morando aonde? No cemitério, no meio de sepulcros. Esse homem, ele exalava a morte. Então por onde ele passava, ele só trazia confusão. Por onde ele estava, o caos era instaurado. Por quê? Porque ele estava sendo dominado pelo inimigo. E o interessante é que aqui no verso 5 diz o seguinte, ó: noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. Ele passava noite e dia andando, perturbando. Como está a sua família? Muitas vezes nós, como pais, queremos sempre o melhor para os nossos filhos, sim ou não? Sim. E nessa busca para o melhor para os nossos filhos, muitas vezes fazemos isso. Andamos dia e noite em busca de quê? Do sustento para os nossos filhos, para a nossa família. Só que preste atenção numa coisa: ao andar em busca dia e noite, porque tem pessoas que trabalham noite e dia e noite, feriado, e infelizmente não tem tempo para quê? Para sua família. Existem esposas viúvas de maridos vivos. Existem maridos viúvos de esposas vivas. Existem filhos, preste atenção, órfãos de pais vivos. Eu queria te dizer uma coisa: o que tem de mais importante na sua vida é a sua família. Eu sei que o sustento ele é essencial, mas não troque o período que você vai passar com seus filhos por nada. Se você precisa trabalhar, preste atenção, mas guarde um tempo para educar, para estar, para ver o crescimento dos seus filhos. Quantas famílias estão sendo destruídas pela ausência do pai, pela ausência da mãe? Vive uma busca desenfreada pelo sustento. Esquece dos filhos. Esse jovem, ele estava sendo maltratado pelo inimigo. Ele se cortava, ele se feria. E quantas famílias hoje estão feridas? Quantas famílias hoje estão separadas? Posso estar falando para alguém aqui hoje que não fala mais com a mãe. Posso estar falando com alguém aqui que não fala mais com um irmão. É hora de a gente começar a olhar para o que importa, e o que importa é a nossa família. Só que para isso, para haver mudança na minha vida, para que eu não possa mais me ferir, e principalmente eu não possa mais ferir ninguém, eu tenho que ter Jesus na minha vida. Jesus, ele estava num barco, mas quando ele pisa na praia, aquele homem sai dos sepulcros. Jesus foi fazer essa visita somente para libertar aquele homem. E você e eu, o que estamos fazendo pelas pessoas ao nosso redor? Muitas vezes nós dizemos para nós: não, eu não consigo, ou essa pessoa não dá mais certo, ou essa pessoa já foi longe demais. Mas lembre de uma coisa: esse demoniado, ele foi curado, ele foi liberto por quem? Por Jesus Cristo. Se você for para o capítulo 8 de Marcos, você vai ver lá a segunda multiplicação de pães. Falamos semana passada sobre uma multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos.
No capítulo 8, preste atenção nisso, no capítulo 8 existe o quê? A segunda multiplicação de pães. A segunda multiplicação de pães foi na região de Decápolis, a mesma região que estava o quê? Só que essa região era só de gentios, pessoas que não queriam saber de Jesus. E você lembra, você leu a história aí, que quando Jesus ia entrando no barco, depois de ser praticamente expulso por causa de bens materiais, e muitas vezes eu expulso Jesus porque eu quero buscar outras coisas, Jesus batendo a porta do meu coração, Jesus batendo a porta do teu coração, mas a escolha é minha. Você que tem que escolher abrir a porta do seu coração para que Jesus entre. Se você não abre, você expulsa Jesus, como aquele povo que muitos, quando lê essa história, critica. Mas nós expulsamos Jesus, escolhemos outras coisas. Esse homem, quando Jesus vai entrar no barco, ele disse: Jesus, deixa eu ir contigo. Mas foi o que Jesus disse: vai e prega para os teus, né? Para a tua família. E esse homem, ele fez esse mesmo trabalho que nós estamos aqui. Ele começou a pregar. Só que não só a pregar, mas as pessoas viam a vida dele transformada. Você quer ter uma vida transformada? Aceite Jesus de Nazaré na sua vida. Esse homem saiu dos sepulcros, saiu da lama, para que ele pudesse ser um evangelista. E na segunda multiplicação de pães, existia mais de 5.000 pessoas. E quem falou de Jesus para essas pessoas? Quem? Creio eu, que foi o ex-endemoniado, que começou a falar de Jesus para um, falar de Jesus para outro. Mas não só falar, porque não adianta eu falar aqui de Jesus para você, se você não vê na minha vida uma vida transformada. Você quer falar de Jesus para as outras pessoas, mas você, o seu testemunho, fala mais alto do que suas palavras. Você não quer se ferir mais? Você não quer que o seu coração sangre mais? Jesus hoje está aqui. Ele está pisando o pé nesta praça. É hora de você ter um encontro real com Cristo. Chega só de visitas. Chega de só um momento. Mas leve Jesus no seu coração, para que você todos os dias possa ter uma comunhão, um relacionamento com Ele. Só assim Ele vai modificar a sua vida, vai modificar a sua família. Sabe aquele problema que você está passando, problema familiar? Jesus está aqui e Ele vai abençoar a sua família, vai abençoar os seus filhos. E você e sua família vai cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Que a partir de hoje a gente não tenhamos só esse encontro nas sextas-feiras com Jesus, mas que a cada dia a gente possa ter um encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus se torna uma pessoa diferente. Seja Jesus também para as outras pessoas, pessoas que estão perto de você, que você pode estender uma mão e ajudar essas pessoas. Que a cada dia nós possamos ter Jesus no coração para sermos melhores pessoas. É o meu pedido e a minha oração nessa noite. E palmas para Jesus. Vamos orar? Eterno Deus, muito obrigado, ó Pai, por esses momentos que estivemos aqui, te louvando, te engrandecendo, Pai, pelas tuas misericórdias, ó Pai. Pai, hoje nós vemos famílias destruídas. Nós vemos, ó Pai, que o inimigo que veio matar, destruir, roubar, mirando nas famílias, ó Pai. E famílias hoje, Pai, estão destruídas, separadas, por algum problema, algum motivo, ó Pai. Mas o Senhor veio trazer vida e vida com abundância.
Então, Pai, eu te peço humildemente que o Senhor coloque tua mão poderosa sobre cada família aqui representada, ó Pai. Que cada pai, que cada mãe possa, ó Pai, educar os seus filhos no teu caminho. Porque somente no teu caminho esses jovens, esses juvenis, essas crianças, ó Pai, poderão ter a verdadeira felicidade que é estar do teu lado, ó Pai. Ó Pai querido, pessoas aqui podem estar, ó Pai, de mal, sem falar com algum familiar, por algum motivo, alguma ingratidão, alguma coisa que fizeram, mas ó Pai, que nesta noite haja perdão, Pai, que entre nos nossos corações, ó Pai, a graça do teu perdão, que nós possamos, ó Pai, do mesmo jeito que o Senhor nos perdoa, nós possamos perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam, principalmente, ó Pai, os nossos familiares. Abençoa-nos, nos guarda, perdoa os nossos pecados, ó Pai, em nome e por amor de Jesus, amém e glória a Deus. Palmas para Jesus. Vamos lá, continua batendo palma que já vai tocar. Valeu, Jesus.